Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez, iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental, da playlist Perguntas e Respostas. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que foi feita aqui no meu grupo Libertas. São várias perguntas na verdade aqui, né? Mas aí eu vou estar destrinchando cada uma delas aqui aos poucos, mas vou responder todas nesse vídeo, certo? Então vamos lá. Galera, essa pergunta pode parecer um pouco iniciante, porém é apenas para garantir que estou tendo a ideia certa sobre isso. Primeiro ponto, não tenham medo de fazer perguntas. Hoje, infelizmente, a internet ela é realmente um campo minado, ela é uma terra de ninguém, onde as pessoas estão muito mais propensas, muito mais em buscas de se vangloriar, de alimentar o ego em cima das outras pessoas, do que de realmente ajudar. Mas, se você ficar com a dúvida, vai ser muito pior. Quando você fizer uma pergunta, uma pessoa responder com sarcasmo, responder com figurinhas de mau gosto e coisa desse tipo, simplesmente ignora. Ignora, porque essa resposta fala muito mais sobre a pessoa que a respondeu do que sobre a sua pergunta. Então ignora completamente isso, tá ok? E outra coisa, a pergunta ela tem que ser com base totalmente na curiosidade. Ela não pode ser levada em relação a fazer você duvidar de você mesmo ou comparar-se com outras pessoas, principalmente no mercado financeiro, porque cada realidade é uma realidade. A minha realidade pode ser diferente da sua. Então, você sempre que absorver essa pergunta, filtrar para a sua realidade e não simplesmente aceitar aquilo como verdade absoluta e começar a usar. Porque a pessoa pode simplesmente falar que faz determinada coisa e você achar que aquilo que a pessoa falou é o certo, por achar que ela é mais experiente que você ou qualquer outro tipo de fator, e você começar a insistir em alguma coisa que não tenha afinidade com você. Um exemplo que eu falo muito é em relação à nossa janela operacional. A pessoa pode muito bem chegar para você e falar assim, ó, o melhor momento de operar é 4 horas da manhã na abertura de Londres, sendo que você não é matutino, você é vespertino. Aí você começa a insistir em acordar 4 horas da manhã para operar, 4 horas da manhã para operar, sendo que você teria um melhor rendimento se você fizesse as suas análises às 9 horas da noite. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, em relação a essas pessoas que simplesmente falam é 880, é preto ou é branco. Não, não é assim. Ou você faz igual, ou eu tô certo, ou você tá errado. Não, não é assim. Tá certo que você não vai conseguir moldar todos os aspectos do mercado para a sua realidade. É um jogo ali de ganha e perde, tá? O mercado tem algumas coisas que podem ser moldadas e você terá que se moldar em outras para fazer essa negociação, se encaixar e aí sim evoluir, tá ok? Mas evita essa questão de o outro está sempre certo, eu tenho que fazer o que o outro diz. Não, tem que moldar através da sua realidade. E como que você consegue isso? Uma tecla que eu estou batendo muito ultimamente, autoconhecimento. É uma coisa que eu estou trabalhando muito, é uma coisa que eu estou me especializando muito e é um ponto que eu vejo que é o diferencial entre o trader de sucesso e o trader fracassado. Se eu pudesse especificar o santo graal no mercado financeiro, esse se chamaria autoconhecimento. Não seria técnica, não seria gestão, seria autoconhecimento, não seria disciplina, não seria nada disso, seria autoconhecimento. Esse é, se realmente existir, esse é o santo graal do mercado financeiro. E isso você não vai conseguir olhando as outras pessoas, você vai conseguir apenas buscando dentro de você. Então evita muito essa falta de confiança de só para ver se eu tô certo, só para ver se é isso mesmo. Não, isso vai depender muito da sua realidade. Isso vai depender muito da sua bagagem, do seu filtro, do seu viés, das suas crenças e tudo mais, tá ok? Existem milhares e milhares e milhares
de estratégias no mercado financeiro que funcionam. E existem outras milhares que não funcionam. E isso vai depender dessa balança. Quem vai equilibrar essa balança é você através do seu autoconhecimento, ok? Então vamos lá. A pergunta em si. Digamos que está tendo uma tendência de alta e eu faço uma ordem de compra. Como saber quantos pontos subir? Outro ponto, outra pergunta. Vamos lá. Você nunca vai saber quantos pontos vai subir. Você nunca vai conseguir prever até onde um movimento vai. O dia que você chegar e falar assim, ó, peguei no olho da mosca, encara como sorte. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que não é legal você simplesmente pegar aquela operação de gain e tudo mais e pai bola e você falar que foi sorte, não falar que foi técnica, não falar que foi eu que consegui, coisa desse tipo. Eu sei que pro ego, pra vaidade humana, eu sei que é ruim, mas isso é importante para evitar euforia, isso é importante para evitar ganância, isso aí é importante para te colocar um pé no chão. Então, evita esse tipo de pensamento. Em média, a estatística, em média, nos mostra que nós conseguimos aproveitar no máximo 70% do movimento diário de cada ativo. No máximo 70%. Isso é aquele cara excepcional, top de linha, com todas as ferramentas que a mentalidade dele se encaixa em tudo ali, cara treinado realmente, não só na parte técnica, mas principalmente na parte psicológica. 70% do movimento. É como se fosse aquela onda do mar que você simplesmente vê ela vindo, aí você pega ela praticamente na metade do caminho, surfa alguns segundos nela, sai dela e ela continua quebrando, virando espuma e se perdendo na areia. Você não aproveitou o início, você não aproveitou o final, mas aquele meio ali que você pegou surfando foi muito bom. E é isso que você tem que saber. E é isso que diferencia nos campeonatos de surf, o que diferencia é o campeão dos perdedores. Não é o tamanho da onda que ele pega, mas o que ele faz, a manobra, o que ele mostra naquele pequeno pedaço da onda que ele conseguiu pegar. Às vezes a pessoa pode ficar 20 segundos em cima de uma onda e a outra ficar 10, e aqui ficou 10 segundos, mostrar muito mais do que aqui ficou 20 segundos. Então não é questão de o quanto você consegue pegar. E aqui eu quero deixar um ponto claro, que aqui eu não estou puxando sardinha para o lado do scalper. Eu já mostrei aqui que a quantidade exagerada de decisões durante o dia prejudica e muito a qualidade do seu trade. Mas eu quero te falar que qualidade é muito mais importante do que quantidade. E isso vai tanto para quantidade de operações e quantidade de percurso que você pega em determinadas operações, ok? Então, foca mais na qualidade, o que você faz quando você consegue estar dentro da operação. Não tenta ficar adivinhando topo, fundo, até onde vai e coisas desse tipo. É muito difícil. Aí ele falou aqui, estou baseando meus alvos nos últimos topos ou fundos, linhas de gap e candles de força. Vocês acham que isso é certo ou é muito amador? Mais uma vez, voltando para essa questão do amador e do profissional, isso vai depender de você, tá? Se você está utilizando determinadas coisas, a pessoa pode falar que é amador, a pessoa pode falar que é profissional, mas isso aí vai depender de você. Eu aqui posso falar em relação ao amadorismo, em relação ao profissionalismo, aquilo que funciona para o psicológico, certo? Agora, em relação a técnicas, em relação à experiência, em relação à análise, em relação à gestão e coisas desse tipo, mais uma vez eu digo, algumas coisas sim, você pode moldar
para a sua realidade. Outras, você tem que se moldar para a realidade do mercado. É um jogo de ganha e perde. Os dois vão ceder, tá? Os dois vão ceder. Provavelmente você vai ceder até um pouquinho mais, porque o mercado é gigante, mas os dois vão ceder. Essa vírgula que o mercado cede pode ser o diferencial, nas operações que você está tendo sucesso ou não. É o fato que eu falei ali de acordar 4 horas da manhã, tem gente que não consegue. Mas tem gente que 9 horas da noite, cara, tá a 220, ligado no 220. É uma vírgulazinha que você consegue moldar a sua realidade. E isso pode fazer diferença. Eu já falei isso numa live, que ano passado, quando a gente ainda tinha o horário de verão, as minhas análises no fechamento do candle diário pulou de 9 da noite para 11 da noite. Eu simplesmente parei de fazer análise nesse horário. Eu parei de fazer análise no fechamento do candle diário. Eu chegava ali, meu cérebro não raciocinava. E isso é uma coisa que você tem que ter essa noção. Se eu não me engano, coincidiu o horário de verão aqui no Brasil e o horário de inverno na Europa, alguma coisa desse tipo. E o fechamento do candle pulou de 9 da noite para 11 da noite. Eu simplesmente parei de fazer análise nesse horário. Aí eu acordava às 4 da manhã e ia fazer as análises, tentava pegar o que ainda sobrava da situação. Então, assim, se eu aproveitava ali uns 60% do movimento do mercado, às 4 da manhã que ele já andou toda a sessão asiática, eu aproveitava ali uns 40% do movimento, mas nesses 40% eu sabia o que fazer. E com certeza, se eu forçasse a ficar acordado até 11 da noite, no dia seguinte eu ia olhar aquele loss ali e ia falar assim, cara, como que eu não vi isso aqui antes? Por que eu fiz isso? Mas é por quê? Porque eu estava forçando alguma coisa que não era o meu natural. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Eu acordo 4, 5 horas da manhã sem despertador. Simplesmente, acordo. E eu acordo e não consigo ficar na cama. Eu simplesmente acordo e tenho que levantar para fazer alguma coisa. Não consigo acordar e ficar na cama. Eu acordo 100% e vou gastando no meio do dia. Tem pessoas que acordam e vai pegando embalo durante o dia, aí chega meio-dia, aí sim, ele tá no 100% e aí ele começa a trabalhar. São pessoas diferentes. Então eu não posso chegar para você e falar assim, cara, acorda 4 horas da manhã que você vai se dar bem. Eu vou estar sendo um péssimo mentor e principalmente eu vou estar sendo um péssimo terapeuta. Eu tenho que saber o que é melhor para você. Eu tenho que te ajudar a descobrir o que é melhor para você. Ok? Então esquece essa questão de o que é muito amador, o que é muito profissional. Porque eu tô vendo profissionais aí fazendo coisa de amador e tô vendo pessoas com 4, 5 meses no mercado financeiro tendo postura de profissional. E tô vendo traders aí com 10, 20, 30 anos tendo postura completamente displicente, totalmente fora dos conceitos, dos padrões que a sociedade dita como profissional. Então esquece esse negócio, ok? Foca no você, no seu autoconhecimento. E vamos lá. Você acha isso certo? Bem, como eu disse, a gente nunca vai conseguir moldar tudo que o mercado vai fazer, tá? Mas existem sim algumas ferramentas que podem te auxiliar. Se você for trabalhar simplesmente naquele risco-retorno fixo, você vai conseguir ali aproveitar mais ou menos uns 20%, 30%, estourando 40% do movimento do mercado. Algumas outras técnicas vão te auxiliar a alcançar ali uns 60%, 65%. No dia que tiver inspirado vai bater 70% e vai ter aquele dia totalmente inspirado, talvez um dia você consiga pegar de ponta a ponta, tá? Mas isso não pode ser utilizado como parâmetro para manter aquilo. Fala assim, hoje eu consegui pegar os 100% porque eu fiz isso e agora sempre que eu fizer isso eu vou conseguir pegar os 100% do movimento. Não vai acontecer, ok? Eu tenho um robô que ele tem risco-retorno fixos. Ele não considera nenhum outro parâmetro. Ele tem risco-retorno fixo. E ele fica ali em torno dos
30% do movimento do preço. 30, 40% do movimento do preço que ele consegue aproveitar. E mesmo assim, eu consigo ter uma margem ali de 4% de lucro ao mês. Isso é fantástico. Isso é muito bom. E simplesmente aproveitando de 30 a 40% do preço. Uma das últimas operações que eu fiz ali, ele tem o stop sempre fixo de 1.500 pontos. Ele pegou o stop fixo de 1.500 pontos e o preço andou 5.000. Cara, eu fiz o meu ali, acabou. Isso tanto a expectativa matemática positiva, que eu sei que no final eu vou ter fechando o mês no lucro. Acabou. O que o preço fez depois disso, ó, não ligo. Eu tenho outras contas que eu tento alongar ao máximo. Mas aí é a gestão de cada um. Então, existem várias ferramentas que você pode trabalhar com isso. Topos e fundos, máximas e mínimas, Fibonacci, ponto de pivô, exaustão, utilizando indicadores, médias móveis, tem várias. E eu vou te falar que todas funcionam. Todas funcionam. Mas você tem que tomar muito cuidado em relação a algumas, principalmente indicadores, que podem repintar, alguma coisa desse tipo. E mesma coisa que, por exemplo, em uma tendência, isso é uma coisa muito polêmica, mas faz muito sentido. Em uma tendência de alta, não existe resistência. Em uma tendência de alta, a resistência está ali para ser rompida. O que você tem que ter na mente é isso. Em uma tendência de alta, a resistência está ali para ser rompida. Assim como em uma tendência de baixa, a única função do suporte é ser rompido, porque a força está vindo contra ele. Todas as probabilidades estão contra ele. Então, se você achar que um suporte no passado vai servir de suporte no presente, numa tendência de baixa, você está indo contra as estatísticas, está indo contra as probabilidades. Por isso que eu falo que suporte e resistência é a mesma coisa. Quem fala que indicador dá sinal atrasado, suporte e resistência também dá sinal atrasado, porque você vai olhar o passado. Você tem que analisar ali o futuro, o presente, para ver o que está acontecendo naquele momento, para determinar se isso vai acontecer ou não. Mas você dá uma olhada em suportes e resistências em tendência e pesquisa o que acontece mais, rompimento ou rejeição. Para formar tendência, o que acontece mais tem que ser rompimento. Porque uma tendência de alta é topos e fundos mais altos. Então ele vai sempre romper a resistência anterior. E uma tendência de baixa, a mesma coisa. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que o padrão topo duplo e fundo duplo é um padrão muito forte. Porque ele contrariou as estatísticas de todo aquele movimento. Mas até confirmar esse topo duplo e fundo duplo, dá uma olhada em quantos suportes ele veio batendo, ele veio quebrando, ele veio rompendo. Muitos. Então, vamos ter muito cuidado em relação a isso. Vamos ter muito cuidado em relação a querer adivinhar topos e fundos, querer adivinhar até onde o movimento do preço vai. Não faça isso. Tenha um risco-retorno favorável. Tenha uma expectativa matemática positiva. O que é expectativa matemática positiva? Eu já falei isso. É você ganhar mais do que perde e é você acertar. Quando acertar, ganhar mais. E quando errar, perder pouco. Ponto. No final, você vai ser um trader lucrativo. E é isso que importa. Tá ok? Então vamos trabalhar muito isso. Porque você não vai conseguir pegar todos os movimentos do mercado. E se tentar, vai se dar muito mal. Foge de Santo Graal, foge de estratégia milagrosa, que isso não existe. Isso vai ficar... Sabe quem fica rico? Quem vende esse tipo de estratégia. Pega uma estratégia ali que te dá 60% de acerto, só que quando você acerta, você ganha 3 e quando você perde 1. Acabou.
acabou. É isso que vai te dar lucro. É isso que você vai fazer no longo prazo e você vai ter um retorno muito bom. Ok, pessoal? Então, palavra final, autoconhecimento. Saiba o que funciona para você e saiba também os limites do que você pode moldar no mercado financeiro e do que você tem que moldar em você. E muitas das vezes, o que você vai precisar moldar em você, você vai precisar da ajuda de um terapeuta. Você vai precisar de ajuda de um profissional para desbloquear todas as suas crenças limitantes, para derrubar todos esses vieses que você vem trazendo, toda essa sua bagagem, saber o que você joga fora dessa bagagem, o que você continua carregando. Esquece essa mentalidade de que, se eu vou para o psicólogo, o pessoal vai achar que eu sou maluco. Procura as instituições, as grandes instituições, procura os grandes traders e verifica quais deles não têm acompanhamento psicológico. Se você quer ser grande, você tem que fazer igual os grandes, mas não o que os filmes de Hollywood mostram. Tem que fazer tudo o que os grandes fazem. E uma das coisas que eles fazem e ninguém valoriza é o acompanhamento de um psicólogo. É o acompanhamento de um terapeuta, de alguém que vai realmente trilhar você fora desse caminho de estresse. E faça isso. Não só para o mercado financeiro, mas assim como as pessoas vão para a academia, procuram um personal para cuidar do corpo, procure alguém para cuidar da sua mente. E você vai evoluir na sua vida e como ser humano de uma maneira incrível que as pessoas não vão compreender. Muito obrigado, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.